mais uma vez adorarmos ao nosso Deus, glorificarmos ao nosso Deus, que o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus, Ele está a todo momento nos ouvindo, nos acudindo, nos socorrendo, e nós louvamos a Deus por isso. O Salmo 18 diz assim: eu te amo, ó Deus, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. E o verso 16 diz assim: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, e me tirou de muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Então não importa qual o problema que nós tenhamos, não importa o que venha sobre nós, nós temos uma certeza: o nosso Deus é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus, Ele muda a história, Ele muda as coisas. E eu louvo a Deus. Ontem nós fizemos um pedido à igreja para nós fazermos uma corrente de oração, e eu creio que a igreja toda orou ontem e Deus ouviu a nossa oração, e nós estamos alegres por isso, porque nós obtivemos a informação agora à tarde. A Esther ontem à noite já passou bem, não teve febre à noite, hoje brincou o dia todo. E o Eduardo, a Janaína acabou de me dizer aqui que ele está bem hoje, assim, já está, melhorando. Ontem as notícias não eram boas, mas hoje já foram contrárias. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Então nós louvamos a Deus por isso e nós nos alegramos na presença dEle, amém? Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele e colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor agora, para que todo esse culto seja na direção, pela direção dEle, amém? Amém. Querido, amado, eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela tua misericórdia, que é grande para com as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o teu amor é incondicional para conosco, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos sustenta a cada momento, Senhor, a cada instante, Senhor. A tua mão está estendida sobre nós, Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa a vida de cada um, derrama graça, Senhor. Ó Deus, misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, nós colocamos, ó Senhor, as nossas vidas neste momento no teu altar, Pai, e pedimos a tua direção sobre esse culto, Senhor amado, que o seu Santo Espírito venha sobre nós, Senhor, ó Deus, com poder, com graça, Senhor, que o seu Espírito seja derramado, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, ó Deus, que haja um renovo, Senhor, haja transformação, haja uma unção, Senhor, de poder na vida de cada um, Senhor. E ó Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos e nós rendemos louvores a ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória. Aleluia. Cumprimento os irmãos a paz do Senhor, amém? Quantos vieram nessa noite adorar o nome santo do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Abra o seu coração nessa noite. Espírito, encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Ouve isso, Senhor. Espírito, encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Eu convido você a levantar as suas mãos e dizer: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
derrama diante do teu altar. Levante as suas mãos e declare ao Senhor: nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nós declaramos a ti, Senhor: nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Eu quero te adorar, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar para todo sempre, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Eu convido só a igreja a dizer ao Senhor: nas minhas mãos eu quero levantar e em nós te adoramos ao Senhor. Meu derramar diante do teu altar. Mais alto declare ao Senhor: nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Glorifique o nome dele, porque ele é santo. Aleluia. Oh, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca no desejo de te adorar.
Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, com gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o quê? O desejo de te adorar. Cante pra ele e diga: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu convido você a fechar os seus olhos agora e a cantar ao Senhor e a dizer: te adoro. Cante ao Senhor. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Mais alto, diga ao Senhor: te nós te adoramos, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Nós nos ajuntamos aos seus anjos e declaramos a ti, Senhor: te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Seja sempre o jardim particular do Senhor, aleluia. E Jó, como pode ainda adorar se não tem? Abandona esse Deus. Mas não adoro
nem mesmo por bens materiais. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Na Ele a glória, na Ele a honra e o Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona Este Deus imóvel, oh, aleluia. Mas não adoro pelo que Ele faz. nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o a Ele a glória, a Ele a glória, só a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele. Na Ele é pra ti, Jesus, aleluia. A Ele, nós, a sua igreja, te adoramos, Deus. A Ele, na Ele a glória, a Ele e só Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Erga sua voz e declare: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o só a igreja diga ao Senhor: Deus me deu, bendito o nome do Senhor. A Ele, a Ele, a Ele a honra e o
para Jesus bem forte, aplauda, exalte, glorifique. Oh Senhor, só Tu és santo. Oh, aleluia, Pai, como é bom sentir a Sua presença, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga ao Senhor: Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Erga sua voz e diga: pra te oh, aleluia, foi que eu meu prazer é Ti, nos átrios do na casa aonde flui o bem-aventurado é o homem que tem prazer em estar na presença do Senhor. Enquanto as pessoas têm prazer em muitas coisas fúteis e muitas coisas que passam, que vão, nós podemos declarar nessa noite que o nosso prazer é estar na presença do Senhor. O nosso prazer é adorar ao Senhor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Só Ele é o Rei, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Para terminarmos, diga: pra te adorar nos reis, foi que eu o meu prazer é te louvar. Aonde? Nos átrios do oh, aleluia, meu prazer é na casa de Deus, aonde flui o amor.
para ti, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Ore comigo, querido. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigado, Jesus, por nos preparar este momento de estarmos na sua presença, Pai, termos fôlego de vida para te adorar. No final desse dia, Pai, ter a honra e o privilégio de estar na sua casa, reunidos em uma só voz e num só espírito, sermos trocados e alcançados pela sua presença, Pai, termos o privilégio de ouvir a sua voz. Que o teu Espírito continue a se mover no meio de nós e encher as nossas vidas. Que dos céus que estão abertos sobre este lugar e as suas mãos que estão estendidas, Pai, que as bênçãos do Senhor continuem a se derramar como chuva sobre os nossos corações. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração inclinado para receber tudo aquilo que ainda o Senhor tem reservado para cada um de nós, Pai. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, bem forte, aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor, não é verdade, queridos? Que bom que você hoje saiu da sua casa, se dispôs a vir à casa do Senhor com ação de graça, para junto nós adorarmos o Senhor, como diz essa canção, em espírito e em verdade. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite para cultuar ao Senhor conosco, amém? Queridos, abra sua Bíblia nessa noite, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 46. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Amém? O texto diz assim: e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Os irmãos podem vos assentar, por gentileza. E depois que você assentar, se aplauda o Senhor bem forte mais uma vez, porque Ele merece. Quantos querem continuar ouvindo a voz do Senhor aqui nessa noite? Oh, glória! Amém, Jesus. Este texto que lemos traz numa história muito interessante, muito conhecida de nós todos, do cego de Jericó. Um homem que estava ali à beira do caminho, pedindo esmola, esperando que alguém passasse naquele lugar, ele estendesse a mão com misericórdia. Quando eu olho para a situação deste homem, eu começo a imaginar a
tudo o que ele passou até aquele ponto. A Bíblia não diz, mas a situação que ele está nos faz pensar quantos dias, quantas noites, quanto tempo aquele homem estava vivendo aquela situação. Nessa época, ser cego era algo muito mais terrível do que hoje, porque hoje ainda existe a acessibilidade, hoje ainda existe os auxílios, os estudos e todo o suporte para um deficiente visual. Mas nessa época, uma pessoa que tinha uma deficiência, além de ter que viver da ajuda das pessoas, ainda ele era tido como uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que não deu certo na vida. E muitos até, na época, quando uma pessoa passava por um momento como esse, apontava o dedo e dizia assim: isso aí é pecado. Isso aí é algo que ele fez, que ele errou e que trouxe ele até essa situação. Até esse dia, irmão, nós tentamos imaginar toda a dor que esse homem passou, toda a humilhação, todo o sofrimento. E nós chegamos a uma conclusão: a vida daquele homem até a esse ponto da história, ela não foi nem um pouco fácil. Pelo contrário, ela era uma vida muito difícil, como para muitos de nós, como para muitas situações que nós enfrentamos, como para muitos dias difíceis que nós passamos. Só que, querido, o que me chama a atenção é que Jesus iria passar por aquela cidade. E aquele homem teria a oportunidade, teria a chance de clamar por Jesus, de chamar por Ele. Ele teria a chance, por tudo que ele havia ouvido de Jesus, porque a fama de Jesus estava correndo por toda a circunvizinhança. Ou seja, quando ele ouve falar de Jesus, ele ouve as boas novas de Cristo, ele entende que aquela é a chance que ele tem de clamar, de pedir socorro. E aqui eu abro um parênteses para dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. Existirá sempre uma história antes de Jesus na nossa vida e uma história depois de Jesus. Porque o ponto inicial chamado Jesus sempre haverá nas nossas vidas. Jesus sempre nos dará a oportunidade de nós clamarmos por Ele, para que Ele mude a minha e a sua vida, para que Ele transforme as nossas lágrimas em sorriso, para que Ele transforme o nosso sofrimento em gozo, para que Ele mude a nossa história. Aquele homem, quando ele fica sabendo que Jesus estava passando por ali, ele limpa a garganta, e mesmo da condição aonde ele está, à beira do caminho, uma situação de humilhação, de desprezo, Jesus estava passando com uma grande multidão, inúmeras pessoas, e ele começa a gritar, ele começa a dizer em voz alta, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Quando ele usa o termo filho de Davi, ele está dizendo assim: Senhor, eu reconheço o Senhor como Salvador das nossas vidas. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus, e o Senhor pode ter misericórdia de mim. Aquele homem, irmão, ele entende de que quando Jesus nos dá a oportunidade
Nós precisamos entender e mudar de vida, aceitarmos Ele de corpo, de alma e de espírito, mudarmos as nossas atitudes. Quando Ele diz Senhor, Jesus, filho de Davi, Ele está dizendo: Senhor, eu te aceito como Salvador, aquele que haveria de vir, o Messias profetizado pelos profetas. Eu te aceito, eu reconheço o Senhor como Salvador. Aí os discípulos começam, e as pessoas, pela condição em que ele estava, a falar para que ele se calasse. E quando as pessoas dizem para ele se calar, parece que aquilo dá mais energia para ele, e ele grita ainda mais alto. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E aquela audácia, aquela ousadia, aquela fé, aquela perseverança entra nos ouvidos e no coração de Jesus, e ele diz assim: manda chamar ele, chama ele, traga ele até mim. A Bíblia diz que quando os discípulos chegam até ele, diz: olha, o mestre está te chamando. A primeira coisa que ele faz é pegar a capa e lançar fora, lançar de si. E é aqui que eu quero começar a pregar, ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Você lembra que eu disse que sempre existirá uma história antes e uma história depois de Jesus? Na vida daquele cego existia uma história antes e agora existirá uma história depois. Só que a primeira coisa que ele entende é que ele precisa se desprender do passado. Porque a capa, ela servia para algumas coisas. Ela servia para se proteger do frio e do calor. Mas ela também era usada por ele como tapete, para ele se assentar em cima dela à beira do caminho e ele ficar pedindo esmola. E aquela capa acompanhou ele todos os dias, do sofrimento, da dor, da angústia, da tristeza, da humilhação. Então, quando ele fica sabendo que Jesus mandou chamar ele, quando ele ouve isso, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa fora. Porque olhar para a capa era lembrar de tudo que ele havia passado. Lembrar da capa era lembrar de todos os erros. Olhar para a capa era olhar para tudo que ele havia vivido até ali. E o que ele faz? Ele joga fora. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós só viveremos as novidades de Deus na nossa vida quando nós deixarmos o passado para trás. Nós só usufruímos daquilo que Deus tem para a nossa vida, as novidades que Ele tem para nós, quando nós deixarmos as coisas que ficaram para trás lá atrás. Agora, sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente não consegue recomeçar e entender que temos encontrado Jesus. É uma mudança geral na nossa vida, querido. E muitas vezes você fica se culpando: mas lá atrás eu fiz isso, eu errei naquilo outro, eu fiz as escolhas erradas. Mas encontrar Jesus foi para apagar tudo isso e para que Ele comece a reescrever uma nova história na minha e na sua vida. E eu te pergunto, irmão, para mim e para você nessa noite: até quando nós ficaremos olhando para trás? Até quando nós ficaremos lembrando dos nossos erros e dos nossos sofrimentos? Até quando, irmão, nós ficaremos nos martirizando por aquilo que nós não conquistamos, por aquilo que nós não alcançamos, pelos objetivos que nós não concluímos, por aquilo que não deu certo? Entenda uma coisa, irmão: ter Jesus na vida é entender que Ele tem um futuro maravilhoso para a nossa vida. O passado fomos nós que escrevemos, mas agora o futuro vai ser escrito pelas mãos do Senhor na nossa vida. Então, irmão, vamos parar de lamentar aquilo que não se concluiu e vamos, irmão, ter prazer naquilo que Deus fará para as nossas vidas. Joga a capa fora, querido, nessa noite. Se desprenda das pessoas que te magoaram. Se desprenda das pessoas que não te perdoaram, que não te liberaram perdão, e que muitas vezes você fica carregando isso.
pela mágoa, pela dor, pelas palavras que um dia lançaram para você e chatearam você, e você fica chateado até hoje. Deixa isso para trás, irmão. Joga isso para fora da sua vida. Lança fora. Faz igual aquele cego, irmão. Pega a capa, joga longe. Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo, mantendo os olhos no meu objetivo. É para frente que você tem que olhar, irmão. É para frente. Existe um ditado que diz assim: quem vive de passado é museu. Você quer ver história, irmão? Vai no museu que você vai ver um monte de história passada. Mas a Bíblia diz que Deus tem um novo tempo, uma nova história. E que quando nós conhecemos Ele, nós nascemos de novo. Nós nos batizamos, nós descemos as águas, nós sepultamos a velha pessoa e nós nascemos em Cristo. E agora nós vivemos as novidades de Deus. Deixa eu te fazer aqui uma comparação, para que você entenda o que eu estou te dizendo. Imagine que você ganhou um carro novo, mas você ainda é apegado naquele carro bem velho. E você é tão apegado naquele carro bem velho que você quer pegar as peças do carro velho e colocar num carro novo. O que vai acontecer com esse carro novo? Ele vai começar a dar problema. Porque as peças do carro velho não servem no carro novo. Você está entendendo, irmão? As coisas do seu passado não cabem na sua história agora. As coisas que ficaram para trás só te fará mal se você continuar vivendo com elas. Então nessa noite, o que eu quero que você entenda e que eu também entenda é que nós precisamos, irmão, jogar as capas da nossa vida fora, jogar o tempo da humilhação, jogar o tempo do desprezo fora e viver as novidades que Deus tem para mim e para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus tem coisas grandes para mim e para você. A partir do momento que nós conhecemos a Ele e que nós entendemos que Ele é a nossa salvação, Deus tem um novo tempo, uma nova história, uma nova vida para mim e para você. Mas para isso, irmão, nós precisamos jogar a capa fora de uma vez por todas. Aí sabe o que nós fazemos? Nós tentamos consertar o passado. Nós vivemos tentando consertar, remendar. Você lembra o que Jesus disse? Ele diz assim: não se coloca vinho novo em odre velho. E aí nós tentamos ficar remendando o odre, tentando colocar ali um remendo, dar uma costuradinha, achando que as coisas vão ser... Irmão, entenda uma coisa: encontrar Jesus é entender que agora não vive mais eu, Cristo vive em mim. Agora não sou eu mais que arrumo o odre, é Ele que dá um odre novo, é Ele que constrói uma nova história. Entender que nós encontramos Jesus, irmão, é entender que o vaso que nós éramos foi quebrado na casa do oleiro e Ele nos construiu de novo. Querido, os nossos problemas não são mais nossos. As coisas que nós deixamos erradas lá atrás não nos pertencem mais. Quem resolve agora é Jesus. Por isso que o cego, a primeira coisa que ele faz é joga fora. E a segunda coisa que ele faz é que ele dá um salto, ele pula. Quando fala assim, olha o mestre que chama, ele joga a capa fora e ele pula. Aquele homem, ele tinha pressa para viver o que Jesus tinha para a vida dele. Aquele homem tinha pressa para viver Cristo na vida dele. E agora me desculpe se isso vai pegar talvez em algumas feridas nossas. Mas às vezes, irmão, nós ficamos enrolando para viver de uma vez por todas uma vida totalmente para Jesus. Nós ficamos ainda falando assim: não, amanhã eu começo
Depois da manhã eu começo a ler a Bíblia. Amanhã, depois eu faço uma teologia para conhecer mais a palavra. Não, depois eu invisto no meu ministério. Não, amanhã, quem sabe, nós nos reunimos para evangelizar. E nós vamos deixando tudo para depois. Nós vamos deixando tudo para amanhã. Eu contei isso para o pastor esses dias. E eu dizia para o irmão, dizia para ele assim: olha, irmão, nós precisamos, a igreja hoje precisa correr atrás dessas pessoas que tanto precisam. A obra não pode ser só concentrada em cima dos altares dentro da igreja, não. A igreja precisa crescer para fora, ir atrás das pessoas que estão necessitadas. E ele disse assim: irmão, infelizmente as igrejas não estão preparadas para receber essas pessoas, não estão preparadas para cuidar dessas pessoas. E eu disse para ele assim: mas já faz 2000 e poucos anos que Jesus veio à terra e ainda nós não estamos preparados. Quando é que nós vamos estar preparados? Quando Jesus voltar? Não, irmão, nós precisamos ter pressa. Enquanto eu e você está aqui, irmão, existem pessoas sofrendo, necessitadas, angustiadas, cativas da sua dor, e nós estamos levando com a barriga, dizendo: amanhã eu começo, depois eu começo. Não, dê um salto hoje, diga: Deus, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Irmão, só ouve o que Deus tem para a vida dele, só conhece a grandeza que Deus tem para a vida dele aquele que tem pressa em se colocar de pé na presença do Senhor. Eu vou citar 2 profetas aqui para ficar de exemplo. O primeiro está passando por uma situação horrenda. Ele perdeu a sua esposa. Todo o seu povo está cativo na Babilônia. E ele ainda está trabalhando como escravo, carregando água junto ao rio Quebar. Esse homem se chamava Ezequiel. De repente Deus diz a ele assim: filho do homem, se coloca de pé, porque eu falarei contigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ezequiel 2, diz que o Espírito Santo entrou na vida de Ezequiel e colocou ele de pé. Sabe por quê, irmão? Só vê a glória de Deus, a grandeza de Deus, só conhece a totalidade de Deus aquele que se coloca de pé na presença do Senhor. O segundo se chamava Isaías. E de repente Deus permite a ele ter uma visão, e ele vê o trono da glória do Senhor, os querubins louvando e dizendo: santo, santo. E de repente ele ouve uma voz que diz assim: a quem enviarei? E ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Nós precisamos ter pressa, querido. Nós precisamos ter pressa. Jesus está nos chamando, Ele está nos convidando, como fez com aquele cego. Ele ouviu o nosso clamor, Ele se compadeceu da vida que antes nós levávamos, e Ele quer escrever uma nova história, um novo tempo. Nós precisamos ter pressa para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então o cego diz assim: não, essa vida não me pertence mais, joga a capa fora e dou um salto. Irmão, você já parou para pensar? Será que aquele homem tinha comido aquele dia? Porque ele era um mendigo. Será que ele estava bem alimentado? Será que ele tinha força? Será que ele estava bem nutrido? Mas não interessa a situação que ele estava. Ele não se faz de coitadinho, ele se apresenta, ele dá um salto. E ele faz o quê? Ele vai até Jesus. A terceira coisa que eu quero que nós entendamos aqui, irmão, é que muitas vezes nós ficamos esperando as coisas virem até nós. Mas nós precisamos tomar atitude e dar o primeiro passo para que nós alcancemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos ter atitude, como aquele cego teve. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus quer que eu e você entenda, irmão, de uma vez por todas, porque eu tenho certeza que Deus já falou muitas e muitas vezes isso conosco, é que Ele quer apagar
toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, quer jogar no mar do esquecimento e quer começar a escrever uma nova história. Mas, irmão, o livro da nossa vida pertence a nós, e Deus só vai escrever se nós abrirmos o livro e dizermos: Deus pode escrever a sua história. É o que ele diz lá no livro de Apocalipse capítulo 3, ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo e você comigo. Querido, nós precisamos convidar Jesus e dizer: Senhor, agora quem escreve a minha história não sou mais eu, é o Senhor que escreve. Tome uma atitude. Reajamos, irmão, no meio dessa situação. A Bíblia diz que quando ele foi ter com Jesus, Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Olha, perguntou Jesus: o que queres que eu te faça? Eu só me lembro de um outro homem que Deus disse isso a ele. Foi Salomão. Mas agora Jesus está repetindo a mesma pergunta que fez a Salomão para quem ele serve. O que você quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. Ou seja, aquele homem tinha objetivo. Ele sabia o que ele queria. Só que esse não é o último ponto. O último ponto que eu quero destacar nessa palavra, querido, é que quando Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, e ele começa a enxergar, o último versículo desse texto diz assim, ó, versículo 52, então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada afora. Sabe o que aquele homem demonstra de ensinamento para nós? É que as nossas bênçãos, irmão, as vitórias que Deus nos dá, não é para usar, para usufruir para as coisas erradas. Aquele cego, ele disse: eu quero ver. Ele poderia, irmão, ter ido embora, feito como aqueles outros 9 leprosos. Só um voltou para agradecer, os outros foi embora. E poderia ter ido, ou poderia ter ficado ali em Jericó. Mas não, agora que ele está enxergando, ele entende: eu vou seguir Jesus, eu vou atrás dele. E a Bíblia diz que ele seguia Jesus estrada fora, porque ele entendeu que só seguindo Jesus valeria a pena enxergar. Vou te contar aqui um breve testemunho para finalizar. Quando eu tinha uns 12 anos, eu ganhei uma guitarra azul, bonitinha. Queria eu ter ela ainda hoje. Meu pai me deu para mim tocar na igreja. E um certo dia, a gente estava no ensaio e a gente teve ali um menino que tocava violão, falou algo que eu não gostei, e eu era muito menino. Peguei e fui embora. Não voltei mais na igreja. Quando eu vi, irmão, 6 meses depois, eu estava tocando em bandas de músicas paralelas. Eu comecei a tocar em baile, comecei a tocar em festa, comecei a tocar em tudo. E um dia, passados-se 3 anos, que eu estava tocando à noite. Eu estava tocando no centro de Sarandi. Tinha mais ou menos umas 4.000 pessoas, era uma festa que tinha lá, tinha um palco, e eu estava tocando. E de repente, no meio da música, eu olhei para aquela guitarra. E algo falou dentro de mim e disse assim: essa guitarra é a que você tocava na igreja. E quando eu olhei para a guitarra, eu olhei para as pessoas, e outra vez algo falou dentro do meu coração e disse assim: está vendo isso? Isso tudo passa, mas aquilo que você vivia lá dentro da igreja, você sabe que nunca passou. E eu comecei a observar as pessoas, sabe aquela, quando o tempo para assim, você começa a ver em câmera lenta, eu comecei a ver as pessoas dançando e pulando, e vazias. Irmão, eu me lembro que eu peguei o cabo da guitarra, eu puxei, os meninos continuaram tocando, eu peguei a guitarra e fui embora.
Eu cheguei em casa, eu fui na casa da minha avó, meu pai estava lá, eu falei, pai, que dia que tem culto na sua igreja? Naquela época o pai cuidava de uma igreja. Que dia que tem culto lá na sua igreja? Ele falou, não, hoje tem, filho. No outro dia que eu fui na casa dele, ele falou, hoje tem. Eu falei, tá bom, eu vou na igreja. Aí, irmão, eu estava meio roqueiro, usava uns anel, uns negócios assim. E o pai olhou para mim assim e falou assim, não, mas desse jeito você não vai não. Como é que eu vou chegar lá para o filho do pastor? A situação... Eu falei, tá bom, peguei. A avó falou, tira os anel, coloquei no bolso e fui, irmão. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu olhei foi um violão no canto, parado. E de novo algo falou dentro do meu coração e falou assim, tá vendo? O que eu te dei não é para usar no mundo, o que eu te dei é para usar aqui. E aí eu comecei ainda a querer insistir em pegar o talento que Deus me deu e fiquei meio que correndo. Até que um dia o pai liga de novo e fala, filho, tem uma igreja, vai lá ajudar o pastor, tá sem ninguém para tocar. E eu falei, não, o pai está pedindo, eu vou lá. E eu não queria voltar para a igreja, irmão. Não queria. Mas eu fui. Cheguei lá para usar aquilo que Deus me deu para Jesus. E quando eu usei o que Deus me deu para Jesus, eu conheci a mulher da minha vida, que é a minha esposa. E esse presente está comigo até hoje, para a glória de Deus. E ela foi me dando força, me dando força, me dando força. Começou a me levar para a oração, para a igreja de novo. E quando eu vi, eu estava lá, fazendo um louvor, louvando, e estou até hoje. Isso já faz 16 anos. Você está vendo que quando a gente usa as coisas que Deus nos dá para Ele, da maneira certa, irmão, nós estamos vivendo o momento mais difícil da nossa vida, mas Deus abre as portas, Deus nos abençoa. E já faz 8 anos que eu estou vivendo mais um momento difícil, mas eu confesso para você, irmão, que quando eu estou angustiado, triste, eu pego o violão e eu começo a adorar, Deus renova as minhas forças. E quando eu termino as canções e o louvor que eu faço a Deus, eu estou renovado, como hoje. Eu confesso para você que eu cheguei neste culto aqui não muito bem, mas quando eu comecei a tocar, eu senti a alegria do Senhor novamente no meu coração. É isso que acontece. É por isso que aquele cego pegou a sua visão e disse, eu vou usar a minha visão para seguir Jesus. Então, querido, pegue as novidades que Deus está te dando, pegue os presentes que Deus está te entregando, pegue a história que Ele está escrevendo na sua vida e dedique ao Senhor, viva para Ele. Irmão, nós não somos dessa terra, somos peregrinos aqui, o nosso lugar é no céu, nós estamos passando aqui só um tempinho, nos preparando para morar na glória. Então, irmão, desapega deste mundo, coloca as coisas para fora da sua vida, não se envolva com essa terra, se envolva com o céu. Irmão, se acostume com o céu. Aqui, irmão, nós temos que viver como Paulo disse, inconformados com este século, com as coisas deste mundo, porque, irmão, nós não somos daqui, nós não temos que se acostumar com essas coisas, nós temos é que viver o céu de uma vez por todas a nossa vida. E é isso que aquele cego faz. Aquele cego fala, essa vida não me pertence mais, eu não vou ser mais mendigo, não vou viver mais essa humilhação, joga a capa fora, dá um salto, vai até Jesus, e quando Jesus dá a visão para ele, ele segue Jesus pelo caminho, e ele diz, agora minha vida não é ser mais mendigo, não é viver mais do passado, a minha vida agora é seguir Jesus, e aquilo que Ele tem para mim. Para nós orarmos, eu termino dizendo isso para você. A sua vida não é mais vivendo, remoendo o passado e nem chorando as pitangas do que ficou para trás. A sua vida agora é viver o que Jesus tem para a sua vida e seguir aquilo, o plano, o caminho que Ele tem para você. Então, querido, nessa noite saia deste culto vivendo o que Cristo tem para a sua vida e dedicando a sua vida para Ele, como fez o cego de Jericó. Se coloque de pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado por este culto maravilhoso que o Senhor preparou a nós. Senhor, assim como o Senhor trouxe cada um em paz e seguro debaixo da sua proteção,
leva-nos em paz, Pai, seguros, guardados e abençoados, Pai, porque nós saímos deste culto nessa noite abençoados em nome do Senhor Jesus. Senhor, e nós saímos daqui entendendo, Pai, que nós precisamos olhar para frente e viver tudo que tem o Senhor de novo para a nossa história. Tudo, Pai, que o Senhor tem a fazer, Pai, Deus de poder na nossa vida. Ou seja, Pai, se as coisas não deram certo no ano de 2021, nós não podemos ficar olhando para esses anos que se passaram, mas sim olhar, Senhor, para todo o ano de 2022 e todo o futuro abençoado que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Senhor, Pai, leva-nos e dai-nos uma noite de paz e de bênção e de vitória. Abençoa, Pai, as pessoas que estão nos seus lares, Pai, ouvindo essa palavra, e aquelas até que vão ouvir, Pai, depois. Que o Senhor, Pai, faça como fez com o cego de Jericó, cure essa pessoa, liberte essa pessoa, mude a história dela, Senhor. Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos e nós te agradecemos nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do seu nome, Pai, nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Amém? Só aqui alguns avisos antes de dar a bênção. Domingo, ou melhor, sábado já volta a célula, né, pastor? Sábado, às 20 horas, nós estamos aqui com a célula, um estudo abençoado, um louvores, oração. Venha, querido, participar conosco, está sendo uma bênção, né? Então, 20 horas, sábado, nós temos a célula aqui. E no domingo, às 18 horas, Escola Bíblica Dominical, estaremos retomando aí o estudo a respeito do Espírito Santo, que também tem sido uma bênção. E às 19h30, culto de louvor e adoração ao Senhor. Venha, e se você puder, traga mais um para adorar e exaltar o nome santo do Senhor conosco. Amém? Estenda as suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, e todos que creem digam amém, Senhor Jesus. Vá em paz, a prova do Senhor está terminada em nome do Senhor Jesus.